para os nossos destaques de hoje. Aprígio monta um circo na obra do Parque Laguna, mas moradores não comparecem. Mulher é insultada em plena audiência de segurança. Diante de atitude de cabo eleitoral, vereador Sandro Aires se cala. Presidente da Câmara cobra o prefeito. Castramóvel, quem é o pai da criança? Há um mês à frente dos pronto-socorros de Tabuão, a HBB diz não ter reclamações, mas queixas de mau atendimento se acumulam. Prefeitura aluga um caminhão por R$133 mil por mês. Morador só consegue ambulância do SAMU após chamar enfermeiro Rodney. Vereador indica fazer tráfico de influência. O Roda de Fogo está no ar. Um show de horror. O prefeito Aprígio montou um circo na obra ali do Parque Laguna para mostrar, segundo ele, as irregularidades que constam na obra. Ele montou um palco, várias faixas, telão e também fez ali para disfarçar uma ação social disfarçada. Mas o que ele não contava é que os moradores não compareceram. Ele tentou de todas as maneiras explicar para os livres nomeados que ali estavam os defeitos, né? O que a obra toda ali cheia de cartazes, cheia de aquele circo todo que ele fez, secretários, vereadores, discursos homéricos, inclusive, né, a vereadora Érica Franchini agradeceu ao prefeito Fernando Fernandes, depois ela acabou se desculpando, não era bem aquilo. Olha, um show de horror, Adilson Oliveira. O Aprígio achava que ia fazer bonito ao chamar os vereadores. A gente lembra que o Aprígio fez um vídeo, levou algum grupo de funcionários lá para frente da obra da UBS Parque Laguna, a obra que ele paralisou, né? Levou um grupo de funcionários lá e entrou na obra, né? Só ele entrou. Ele está dizendo que o prédio está para cair, mas curiosamente só ele entrou de capacete. Todos os outros funcionários, até o secretário de saúde, José Alberto Tarifa, entraram no prédio sem nenhum tipo de equipamento de proteção individual, ou seja, nem os funcionários acreditam na lorota que o Aprígio conta. Porque, segundo ele, o prédio está para cair. Como é que se entra, Márcio, como é que se entra num prédio que está para desabar? Não tem a mínima condição. Ele convidou a população, olha, venham visitar aqui, se o prédio está para cair, como? Que irresponsabilidade. Muito irresponsável. Né? Então, entrou na obra, né? Inicialmente, durante a semana, gravou um vídeo na sexta-feira, chamou os vereadores para ir na chamada ação social que aconteceu no sábado, não é? Diga-se de passagem. Montou palco. Como é que se monta um palco? A gente está falando que é um circo, mas não é força de expressão. Como é que se monta um palco para inaugurar o quê, Márcio? Inclusive me perguntaram, passou um rapaz lá e falou assim, o que está inaugurando? Eu falei, não está inaugurando nada. Mas é tudo telão, palco, cheio de faixas. Para inaugurar? Não deu para entender. Então realmente. Gasta o dinheiro do contribuinte, porque o dinheiro não é do prefeito. Ele não tirou do bolso e contratou a empresa para colocar o palco lá. Então, gasta o dinheiro seu, contribuinte, morador de Taboão da Serra, apenas para discursar, porque a inauguração não aconteceu, não teve nenhuma inauguração lá, não é? Então faz aquilo e depois não consegue que os moradores venham participar desse evento. Por que será? Não compareceram. A vereadora Érica fez uma reunião com eles para que eles descessem, né? Essa expressão que eles usam. Não vamos descer. A vereadora Joyce Silva também tentou trazer os moradores. Eles disseram assim e mandaram um recado, abre aspas.
nós não queremos saber de CDHU, nós não queremos saber de obras, nós queremos a nossa UBS. E o Aprígio não viu lá do palco, Adilson não conseguiu avistar nenhum morador ali, Adilson. Então fez um discurso apenas para os livres nomeados, né? Funcionários dos próprios vereadores. Aqueles vereadores que, né, quiseram passar por esse constrangimento. Não passaram por esse constrangimento. O vereador André Egídio, Marcos Paulo, Ronaldo Onishi não quiseram passar por isso, não. Então, e os moradores, Márcio? Você citou que os moradores não querem saber de CDHU, né? E nem qualquer desculpa. Eles querem a UBS e acabou, terminada, inaugurada, para que eles possam ter um serviço de saúde no bairro. Por que eles se referem a CDHU? Porque foi esse o discurso que eles apresentaram na reunião. Falaram, o problema é com a CDHU, de que a área não é da prefeitura. O deputado, eu vou lá na CDHU. A vereadora Érica disse que na próxima terça-feira, que foi ontem, vai ser aprovado um requerimento para o presidente da CDHU e que a gente vai querer saber. Olha, até foi feito esse requerimento na terça-feira, Adilson, mas não vai ser enviado para a CDHU, não. Porque se enviar, vai ser a primeira, nós vamos falar daqui a pouco, vai ser a segunda vergonha que o Aprígio e vereadores vão passar. Com relação a Érica, ela disse lá no evento que tinha um novo documento da CDHU de que a companhia queria o terreno de volta, que não era para a obra do posto de saúde ter continuidade no imóvel. Mas na verdade não era nada disso. Não, era um documento antigo. Era antigo. Era uma notificação extrajudicial, não tinha documento nenhum. O povo ali que acreditou que ela tinha um documento, não mostrou, e quando nós cobramos era um documento antigo, extrajudicial, que não tem valor nenhum. Ou seja, está repetindo o discurso do prefeito Aprígio para fugir da responsabilidade de terminar a UBS para vocês, moradores do Parque Laguna e região. Não é? Então a Érica vai na conversa do prefeito e repete, né, um discurso que depois a gente vê que não é realidade, não é verdade. Então não tem documento novo da CDHU, o que vale é um documento, uma informação da própria Companhia Estadual de Habitação. Lá tem um projeto de moradia naquela área, não é? E, por conta desse projeto, uma área tem que ser destinada para equipamentos públicos. Afinal de contas, os futuros moradores vão precisar de um posto de saúde, não é? Como os atuais moradores, mas também os futuros moradores vão precisar de um equipamento para ser atendido lá. Não é? Então, esse imóvel pode ser, a CDHU já disse, esse imóvel está liberado para que a UBS possa ser terminada. Não é? E a Érica fica com esse discurso que é pura lorota, só para iludir, para enganar os moradores da região. A CDHU disse que a prefeitura vem até aqui, que a gente faz a cessão do terreno sem problema nenhum. E vamos agora para... Sim, mas a Érica até, né, confusa, né, sob pressão, perdida, até se referiu ao ex-prefeito Fernando Fernandes. Que história é essa? Ela disse que foi um erro, né? Ela tentou consertar na hora ali, mas ela disse que foi um erro, tentou consertar, mas acho que o Fernando não sai da cabeça ali, nem da vereadora, nem do prefeito, muito menos do prefeito, porque um discurso de 30 minutos, o prefeito Aprígio disse a cada 2 minutos, no mínimo a cada 2 minutos falava em Fernando Fernandes. Então, a cada 2 minutos o Aprígio falava o nome do prefeito Fernando Fernandes em discurso de 30 minutos. E agora eu queria entrar nesse assunto que o Aprígio sofre a primeira derrota na justiça, certo? Sim,
né? Inclusive a prefeitura teve, o governo Aprígio, o prefeito teve a petulância de colocar faixas na frente da construção e na acabada, dizendo isso que nós estamos afirmando, que o prédio é da CDHU, que não é da prefeitura, e que o prédio, Márcio, e você que nos acompanha, está para cair. Está para cair e tem que ser derrubado. Tem que ser derrubado. Então, mas não é nada disso. O juiz... Essa é a primeira, deixa eu só dar uma manchete. Primeira derrota de Aprígio na obra do Parque, na UBS do Parque Laguna Dilson. Então, o juiz de Taboão da Serra, deixa eu só pegar o nome dele aqui certinho, o doutor Rafael Hauck, né? Emitiu uma decisão homologando, ou seja, ratificando a perícia judicial que foi feita... É o que você está vendo na tela agora aí. Exatamente. Que foi feita para atestar as condições da obra, né? E nessa decisão, o juiz afirma, eu tenho um trecho aqui, o processo tem cerca de 200 páginas, só que o juiz, na decisão, ele fala o seguinte: conclusão, a edificação em pauta não apresenta deformações excessivas, indícios de recalques diferenciais e nem fissuras e trincas aparentes, né? Então, essa é a decisão, né? Essa é a menção do juiz em relação a essa perícia, dizendo que não há evidência de que o prédio vai cair, está na iminência de cair. Evidentemente que o perito, ao fazer esse laudo, ele colocou lá que para a obra ter continuidade, ela precisa de um reforço estrutural. É o que a gente já tem dito aqui, né, Márcio? Desde o início do ano, praticamente, dizendo que, primeiro, as irregularidades, os problemas foram apontados ainda pelo governo passado, o governo Fernando Fernandes, inclusive está no relatório do perito, né, elencando as vezes que a administração Fernando Fernandes apontou os problemas e a empresa ficou de sanar. Tanto é que o ex-prefeito diz que as falhas são sanáveis. E também o perito fala que para a obra continuar, só reforçando, basta fazer o reforço estrutural. Então, aquilo que o Aprígio diz, que tem laudo, de que a obra está para cair, que o prédio vai desabar, isso não condiz com a realidade, não é verdade. O prefeito está tentando enganar a população para fugir da responsabilidade de terminar a obra que ele paralisou logo nos primeiros dias que sentou na cadeira de prefeito, Márcio. E eu vou dar uma notícia muito triste para vocês aí, moradores do Parque Laguna. O Aprígio confessou em off para a vereadora Érica, que ele não vai mexer lá, não vai sair essa obra. Adilson, muito triste que a gente tem que dar essa notícia. Apesar de tudo isso, Aprígio confessou lá para a vereadora Érica que a obra não vai sair naquele local. A Érica até disse, né, que está buscando, já está mais ou menos 2 ou 3 meses falando que o prefeito vai alugar um local lá para abrir a UBS do Parque Laguna. Pode até sair um prédio lá daquele jeito lá, às pressas, às vésperas das eleições, pode até sair, mas a notícia triste é que o Aprígio não vai dar continuidade à obra do Parque Laguna. O Aprígio já se tornou o primeiro prefeito a fechar uma UBS do Clementino, vai ser a segunda, para abrir um pronto atendimento de Covid que só tinha 6 leitos. Depois teve que reabrir por conta da pressão da população, depois de ter encerrado o contrato, que pagou antecipado. E agora vai ficar como o prefeito que
vai deixar de construir, de terminar a primeira UBS do Parque Laguna, Márcio. E eu acho que a fala do ex-prefeito Fernando Fernandes de que o Aprígio, na verdade, quer gastar dinheiro com aluguel de um espaço lá, em vez de terminar a obra que, conforme o juiz homologou o laudo, não está para cair, não. Se está para cair, por que eles entraram lá? Não faz o menor sentido, então. Essa é uma notícia triste que eu não gostaria de levar para vocês aí, viu, moradores do Parque Laguna. Então, o circo montado pelo prefeito foi um tiro no pé. Foi um tiro no pé, falta de experiência, despreparo total do prefeito Aprígio e talvez de toda a sua assessoria, aqueles que fizeram com que isso acontecesse. Vamos para o nosso próximo destaque, Adilson Oliveira. Vamos falar sobre a questão do SAMU, quero retomar sua manchete, é que o morador só consegue a ambulância do SAMU após chamar enfermeiro Rodney. Vereador indica fazer tráfico de influência. Vamos lá. Um morador do Jardim Maria Luísa, na região do Pirajussara, em Taboão da Serra, procurou o Verbo na sexta-feira para informar que o SAMU tinha socorrido a sogra, mas disse que ligou para o SAMU e não foi atendido, que só conseguiu a ambulância após entrar em contato com um vereador, o vereador enfermeiro Rodney, do PSD. Como o morador só foi atendido através do vereador, como o morador só foi atendido através do vereador, eu procurei o enfermeiro Rodney e perguntei que atitude ele tomaria ou ele tinha tomado para que a população tenha ambulância ao ligar para o serviço, sem depender de ninguém, de nenhuma interferência externa, interferência de ninguém, nem de vereador. O enfermeiro Rodney insistiu em dizer que foi o familiar da idosa que diretamente acionou o SAMU, mesmo ao ser informado por mim que foi um morador. Você está vendo aí as mensagens do enfermeiro Rodney, né? Como você pode ver, ele insistiu nada menos que 10 vezes que o familiar tinha conseguido ser atendido pelo SAMU ao ligar para lá. Por incrível que pareça, 10 vezes ele repete a mesma resposta, mesmo sendo confrontado com a informação do morador. Você está vendo aí, o enfermeiro Rodney repetiu 10 vezes a mesma resposta para se esquivar sobre ter preferência no atendimento. Eu cheguei a perguntar: o senhor não toma providência sobre o não atendimento por meio do telefone do SAMU e alimenta a dependência dos moradores para que procure os vereadores para que só assim consigam a ambulância? Ele ficou repetindo a mesma ladainha que você está vendo aí, né? A resposta do vereador. Ao me procurar, o morador disse para eu destacar o papel do vereador. O morador disse para eu destacar o papel do vereador de que tinha conseguido a ambulância. Eu disse para ele, para o morador, que ele não precisava recorrer a ninguém, Márcio, que o morador não precisava recorrer a ninguém, bastava ligar no SAMU e pedir ambulância. Inclusive, eu citei 2 números, 2 telefonemas para que ele ligasse, um deles 192. E ele ficou contrariado, o morador ficou contrariado, né? Mas, por conta do questionamento, mas reconheceu que só conseguiu o atendimento por meio do vereador. Inclusive, ele disse que o serviço de saúde de Taboão está um descaso, né? Você vai ver então, você vai ouvir a declaração, o depoimento do morador que conseguiu a ambulância do SAMU só após procurar o enfermeiro Rodney. Ouça. Conheço ele porque ele é da região onde eu moro, entendeu? E ele nem estava em São Paulo. Então
Pois bem, aí está o depoimento do morador. E, Márcio, você acha que é correto a população precisar de um vereador para conseguir uma ambulância, né, numa situação de emergência? No caso, a sogra desse morador estava passando mal e ele precisou ligar para o vereador porque ele telefonou para o SAMU e ninguém atendeu. Você acha que isso é correto? Claro que não. Nos remete àquela velha frase: criar dificuldades para Vender facilidades? vender facilidades, Adilson. Inclusive, imagina se um morador que não conhece nenhum vereador vai ficar então sem atendimento, né? Inclusive, o Rodney disse que o SAMU, sob o governo Aprígio, funciona, viu? Ele disse que funciona, mas veja aí o relato da moradora Ilicena Maria. Ela fala assim, na rede social, ela diz que, abre aspas, no dia 4 de maio, passei por uma situação de humilhação. Minha vizinha ligou para o SAMU porque o esposo dela estava passando muito mal. Meia hora depois, ela veio até o meu portão me pedir ajuda porque ele estava ficando cada vez pior. Liguei novamente para o SAMU, implorando uma viatura para levá-lo para a UPA. Expliquei a situação, que nós não conseguiríamos levá-lo até o carro e no momento precisávamos de ajuda. Sabe o que a digníssima atendente do SAMU me respondeu? Que o SAMU não era Uber para tirar o paciente de dentro da casa para colocar no carro. Implorei chorando para ela mandar urgentemente uma viatura. Ela me disse que colocaria meu pedido na fila e se caso não fosse tão urgente assim, ela me ligaria de volta para me chamar a atenção. Ou seja, né, atenderia a ocorrência, mas se constatasse que não era tão grave, a atendente ligaria de volta para a moradora, né, para chamar a atenção dela. Desliguei o celular e entrei para ajudar a minha vizinha. Me deparei com uma cena que não sai da minha cabeça. Ele, paciente, estava gelado, com os olhos estatelados e respirando com muita dificuldade. Resultado, o homem morreu, Márcio. O homem morreu. Só depois que o filho da moradora ligou para a polícia, apareceram 2 viaturas do SAMU, mas, segundo ela, não teve mais jeito, né? Esse aí é o relato, então, de uma situação que, segundo o enfermeiro Rodney, o SAMU, sob o governo Aprígio, está funcionando muito bem. Uma maravilha. Né? Então, o morador não conseguiu ser atendido para a sogra dele e essa senhora, tentando ajudar a vizinha, não conseguiu que a atendente, aliás, muito maltratada pela atendente, só conseguiu as ambulâncias depois de o filho dela ligar para a polícia. Márcio, olha a situação. Lamentável, lamentável. Vamos para o próximo destaque? Vamos lá. Sobre a modalidade pregão eletrônico número 114/2022, processo administrativo 35870/2022, a prefeitura contrata um caminhão truque apenas sem motorista por R$133 mil por mês, Adilson, totalizando 1.600.000 por ano. Você está vendo aí o contrato com a empresa especializada, contrato com a empresa especializada de locação, está aí o contrato de 1.600.000 por ano, que conferindo aí se dá 133 mil e alguns quebrados por mês. Adilson, aí que vem, nós fizemos algumas pequenas pesquisas com alguém do ramo, Adilson, e me disseram que não passaria só um caminhão trucado no aluguel, não passaria em torno de R$30 mil. No entanto, a prefeitura está pagando
R$ 133 por contrato aí que você está vendo por mês, Adilson. Isso é uma loucura. O que a gente pode dizer? Isso é um crime, né? Isso é um crime. Né? Quando você se referiu ao valor, até pensei que fosse uma frota, né, de caminhões. Né? Agora, um caminhão Trucado, sem motorista. R$ 133 mil. R$ 1.000 por mês. Está aí o contrato para você ver. Pois é, né? Deve ser um caminhão de ouro, né? Banhado a ouro. Para custar isso, os contratos da administração Aprígio são, em geral, com sobrepreço, né? A gente já apresentou vários casos aqui, motocicletas para guarda municipal, botijão de gás, Carros para da assistência social. tem de tudo, né? Então, mais um caso de contrato suspeito que o Ministério Público e as instituições competentes devem observar. Tem bode na sala neste contrato, em mais um contrato assinado pelo secretário genro do prefeito, Wagner Eckstein Jr., né? Colocando o dinheiro de contribuinte no ralo. Né? Porque esse valor está muito acima, se são R$ 30 mil em média, uma locação de um caminhão desse tipo, exato, aí a gente está falando quase mais de 4 vezes mais. Né? 4 vezes mais, né, de sobrepreço em relação ao que custaria no mercado. É um crime. É um crime que o GAECO logo acho que vai baixar na prefeitura, porque vou voltar a repetir o Adilson, R$ 170 paga um botijão de gás. Nós já denunciamos compras de motos para GCM superfaturadas. 50% a mais. 50% a mais. Nós já denunciamos compra de 5 carros Kwid para assistência social com 20% no mínimo acima do preço. E agora a prefeitura, um contrato de locação da prefeitura, um caminhão por R$ 133 mil é um crime, a menos que a gente não entenda nada, a menos que a gente esteja por fora de tudo. Aí o Wagner Eckstein Jr., o senhor cuidado aí com o GAECO, viu? GAECO pode aparecer aí que eu vou mandar esse contrato, nós vamos enviar para o GAECO, porque não é possível, Adilson. É um caso em que a população tem que cobrar. Porque quando esse dinheiro é empregado em contratos como esse, falta em outro lugar. Claro. Né? Na saúde, né? Principalmente na saúde, que é uma situação de falta de médico, de medicamentos. Então, quando sobra, entre aspas, em um lugar, falta em outro. E falta em serviços essenciais, por exemplo, como a saúde. A gente tem falado aqui que a prefeitura diz que não tem dinheiro para nada, né? Depois passou a dizer que tem 50 milhões no caixa. Né? Então, o dinheiro está indo para o lugar errado. E o nosso dinheiro... Vamos para o nosso próximo destaque com a Adilson Oliveira. Meu próximo destaque é que há um mês, à frente dos pronto-socorros de Taboão da Serra, a HBB diz não ter reclamações, mas queixas de mau atendimento se acumulam. No último dia 8, nós estamos gravando o Roda de Fogo nesta quarta-feira, dia 10, então na segunda-feira completou um mês que a HBB, a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, assumiu a gestão dos pronto-socorros municipais de Taboão da Serra. Um site da região, você está vendo aí, publicou a seguinte reportagem. Eu vou ler um trechinho, você está vendo aí essa publicação de um site aqui da região, diz o seguinte: a rede HBB Santa Casa fala sobre o primeiro mês à frente do PS Antena, PS Infantil e da UPA Aquiratada. Segundo a rede Santa Casa,
Nesse primeiro mês, o sistema de saúde já registrou avanços e diferenças no tempo de atendimento, no fluxo de pessoas, segurança das unidades e nos serviços prestados pela instituição. Agora, é o trecho que eu quero destacar. A diferença é perceptível e tem sido elogiada por muitos usuários. As melhorias foram até citadas na tribuna da Câmara Municipal Taboanense, nos dias 25 de abril e 2 de maio, o vereador especialista em saúde. O vereador especialista em saúde, quem é ele? Enfermeiro Rodney. Declarou que depois de mais de 2 anos, estas foram as 4 primeiras semanas em que, atenção, presta atenção, em que não se ouviu qualquer reclamação por parte dos usuários do pronto-socorro. Márcio e você que nos acompanha. Márcio, é verdade esse bilhete? É um bilhete falso, é um fake news, é um fake news do tamanho de uma segunda-feira. Mas, em vez de ficar aqui falando, Márcio, vamos ver então se esse bilhete é verdadeiro, né? Fake news. Né? Vamos ver se é verdadeiro. Vamos lá. Eu quero que você acompanhe as imagens. No dia 13 de abril, veja a situação do pronto-socorro infantil, lotado, conforme o relato do morador. Acompanhe. Desde as 3 horas da tarde no hospital infantil aqui, ó. Lotado o negócio aqui, ó. Desde as 3 horas da tarde, com o netinho de 2 meses aqui, ó. Show de bola esse atendimento. Parabéns aí a todos os envolvidos aí. Parabéns. Muito bem. No dia 17, também no dia 17, o pronto-socorro Antena lotado. Uma moradora, a Marisa Silva, diz assim, ela também cobra atendimentos, cobra médicos para atender os pacientes. Veja. Ok, vamos pular agora para o dia 4 de maio. Vai acompanhando, olha quantos relatos de reclamações. No dia 4 de maio, após uma moradora passar na UPA, também gerenciada pela nova empresa, a HBB, ela diz que lá uma médica negligenciou o atendimento. Ela levou a filha dela e a médica, segundo ela, negligenciou o atendimento na UPA. Aí ela foi lá no pronto-socorro Antena. Ela diz que, no pronto-socorro infantil. Ela diz que está no PSI lotado de novo, com apenas um médico para atender. Confira. É loucura que tá a saúde de Taboão da Serra. Hoje eu estive na UPA com meu filho e uma médica chamada Tailine Delgado. Ela foi totalmente negligente, não quis medicá-lo, deixou meu filho com dor, falou que não ia medicar. Aí agora eu voltei, estou aqui no pronto-socorro infantil, onde está lotado, e tem um médico só atendendo. E agora eu vou passar o meu filho no médico, estou aguardando para passar ele no médico, mas olha como está lotado, muito lotado. Muito bem, essa aí é a sequência de reclamação de pacientes, né, contradizendo esse informe da empresa de que não viu reclamações, não teve, e o vereador Rodney diz que em 4 semanas, foram as primeiras 4 semanas que não viu quaisquer reclamações em relação aos pronto-socorros em Taboão da Serra, Márcio. Enfermeiro Rodney, aqui vai um conselho aqui de Adilson Oliveira, tá? Não é nem meu. Tira as nádegas da cadeira e vai ver de perto, vai ver com os seus próprios olhos o que está acontecendo, Adilson. Eu vou colocar um outro vereador na roda agora, Márcio, você que nos acompanha. Nesta terça-feira agora, dia de sessão, né? Nesta terça-feira agora, dia 9,
De novo o PSI superlotado. Veja aí, de novo o PSI superlotado. Muito bem, de novo o PSI superlotado. E aí eu perguntei, estava transcorrendo a sessão, eu questionei o Anderson Nóbrega, do MDB. Eu falei assim para ele: o PSI está lotado, vereador. Se você acertar, Márcio, que ele respondeu, você ganha uma bala. Não respondeu. Não respondeu. Ele não teve, ficou sem reação, né? Aí eu falei para ele assim: o seu silêncio é eloquente. E complementei. Ele tinha feito um discurso sobre o cemitério pet, né? Para que os donos de animais de estimação tenham lugar onde sepultar os animais. É uma causa importante, né? Só que o vereador é um vereador de uma nota só, né? Ele só se preocupa com os animais. Aí eu escrevi assim para ele: você prefere, falei para o Anderson Nóbrega, você prefere os animais, eles não reclamam, como você mesmo disse, né? Ele falou que ele tem que assumir a voz dos animais, porque os animais não reclamam, né? Então, acho que porque os animais não reclamam, o senhor prefere os animais aos cidadãos, às pessoas, porque o senhor não se importa com esse estado de coisas, essa superlotação quase diária dos pronto-socorros municipais. Márcio, se os pacientes falecerem, por exemplo, por um mau atendimento, quem é que vai cuidar dos animais? Pois é, fica a pergunta aí para você, Anderson Nóbrega, tá bom? Próximo destaque, Márcio. Presidente da Câmara cobra o prefeito castramóvel. Quem é o pai da criança? O castramóvel foi entregue pelo prefeito Aprígio, e quem mandou a emenda em 2021 foi o vereador André Egídio. Mandou a emenda impositiva de 280 mil, 2021, para adquirir um castramóvel. No entanto, também, então, o deputado estadual Arthur Duval mandou uma quantia para a prefeitura sobre uma emenda também para a compra de um castramóvel. Vai vendo. Eis que surge, então, Amanda Vettorazzo. Assista. A verdade sempre prevalece. E agora com o outdoor deste tamanho, falando que o castramóvel é dele. O castramóvel não é dele, não foi recurso desse vereador, no qual nunca trabalhou na causa animal aqui no Taboão da Serra e está tentando pegar uma carona. Eu vou mostrar aqui a transferência do deputado Arthur Duval, que fez um repasse desse recurso para a aquisição do castramóvel, no qual nós inauguramos semana passada. Pois bem, esse vídeo então de Amanda Vettorazzo dizendo que o castramóvel foi emenda de Arthur Duval. Isso deixou o presidente da Câmara possesso e no seu discurso nesta última terça-feira foi esse aqui. Para a causa animal. Mas infelizmente esse histórico de luta não chegou ao conhecimento da senhora Amanda Vettorazzo, que na última semana publicou um vídeo nas redes sociais à frente de uma das minhas propagandas, com diversas ofensas a mim e a meu trabalho, inclusive me xingando e lançando fake news sobre a entrega do castramóvel realizada no início de abril. Então, para informar a senhora Amanda e a todas as seus seguidores, primeiro eu nunca falei menininha, viu, dona Amanda? Eu falei menina. Veja bem o vídeo. Vamos aos fatos. Eu fiz uma emenda impositiva no valor de 280 mil para a compra de um castramóvel. Esse documento ninguém pode questionar. Se foi comprado um castramóvel, acredito na honestidade do governo que tenha sido comprado com o dinheiro da emenda. Se não,
onde ela está? Aonde está a minha emenda? Se esse castramóvel que foi adquirido, dona Luzia, aonde está a minha emenda impositiva? Dona Amanda, eu reafirmo que o castramóvel é uma conquista da nossa cidade, com a participação direta minha, através da minha emenda impositiva ao governo municipal. Não foi o deputado caçado, mamãe falei, que fez emenda impositiva aqui, não. E muito menos a senhora, que não é munícipe de Taboão da Serra, foi candidata por São Paulo e teve 511 votos somente aqui em Taboão da Serra. Então aqui não vem cantar de galo aqui, não. Se a senhora não sabe, as emendas impositivas fazem parte do orçamento do município. Todos os vereadores têm direito a participar do orçamento anual com um percentual de 1,2%. A senhora não sabe disso? A senhora nunca foi vereadora, a senhora nunca foi deputada, a senhora só é castradora, mais nada. Dona Amanda, não adianta fazer vídeo lacração, não adianta, seus seguidores irem até as minhas redes sociais e me xingar e me ofender. O presidente da Câmara de Taboão da Serra é vereador do Castramóvel, e isso a história não vai negar. E agora, eu e a população de Taboão da Serra aguardamos que o prefeito Aprígio vira público, esclarecer e encerrar de vez por todas esse assunto. Até que porque a nossa cidade precisa avançar. Não estamos aqui para ficar falando sobre castramóvel, isso já está decidido. Temos muito trabalho pela frente, além das conquistas que estão chegando. Pois bem, você viu o discurso aí do presidente da Câmara. Aí o presidente André Egídio enviou ao prefeito Aprígio, então, dizendo uma simples pergunta, que seja uma coisa oficial, Adilson. Quem é o pai da criança? Ou seja, ponto e vírgula, se a emenda que o Aprígio atendeu é a do Arthur Duval, ou se a emenda impositiva que o Aprígio atendeu com esse castramóvel é do presidente da Câmara de Egídio. Foi o que o André pediu ao prefeito. Tá certo? Então, o que acontece a partir daí, Adilson Oliveira? Se o prefeito Aprígio responder, olha, eu cumpri a emenda do Arthur Duval, fica faltando a emenda, então cumprir a emenda impositiva de 2021 ao presidente da Câmara, tá certo? Sim. Não dá mais. 2021 teria que ser cumprido em 2022, não dá mais tempo, vai ficar como improbidade administrativa. Se ele disser que cumpriu a emenda do vereador André Egídio, ele vai ter que explicar onde que ele colocou o dinheiro do André Duval, Arthur Duval, desculpa. Olha a enrascada que o presidente da Câmara colocou para o senhor despreparado Aprígio para responder. Eu queria saber, vamos estar aguardando, o André Egídio vai estar aguardando a resposta oficialmente, o Roda de Fogo vai estar aguardando para saber se ele cumpriu a emenda do Arthur Duval, que foi cassado, né? Ou cumpriu a emenda do vereador André Egídio, porque se ele cumprir não cumpriu as duas, cumpriu uma só, ele vai saber, olha, eu cumpri de tal. Aí a gente vai estar aguardando a resposta, Adilson. Que confusão, né? O que o despreparo, né, acarreta, né? Uma crise na própria base do governo. Né? Não dialoga, né? Não consegue ver os trâmites das emendas, ou seja, é um balaio de gato essa administração, essa gestão, né, do prefeito Aprígio, com assessores, mal assessorado, a gente já disse no programa passado aqui, né, assessores incompetentes, que não veem os trâmites,
Mas eu acho que tem mais gato nessa história aí. Tem alguma coisa mal explicada. E vai piorar. Ou seja, Amanda Vettorazzo. Ela foi candidata a deputada, teve 511 votos. E o presidente da Câmara colocou algumas questões, Adilson. Quem é a Amanda Vettorazzo que me apareceu assim do nada? Veio lá, conforme o vídeo que você viu, dizendo que essa emenda, ela está dizendo que a emenda é do Arthur Duval, né? O prefeito não falou ainda, ela está dizendo, e fez duras críticas ao presidente da Câmara. Então ele perguntou, quem é Amanda Vettorazzo? Ele fez uma pergunta, ela está amando de quem? Também o discurso de Marcos Paulo foi dentro desse parâmetro, dizendo o seguinte: alguém do governo, Adilson, está querendo arrumar uma grande treta dentro do governo. Tem alguém por trás dessa Amanda Vettorazzo, tem alguém por trás colocando fogo, colocando pimenta, colocando fogo na gasolina. É o tal, já que você falou em fogo, é o tal fogo amigo, né? É alguém lá de dentro do grupo político do prefeito criando discórdia, né? Eu diria que na esteira ainda, na mal sucedida estratégia do prefeito, com o senhor Mário de Freitas à frente, de tentar roubar a presidência de André Egídio da Câmara Municipal. Muito bem. A quem está se referindo, tanto o discurso não foram direto, o discurso do Marcos Paulo, dizendo isso também. Tem boi aqui na linha. Tem vereadores aqui querendo colocar fogo mais ainda no parquinho. E ele não disse o nome. O vereador André Egídio também não se referiu, não foi direto. Mas ele perguntou, quem é Amanda Vettorazzo? Amando de quem? Olha, todos que nós apuramos, eu apurei, que estão falando da família Nóbrega. Todos estão dizendo que foi apurado que a família Nóbrega, ou seja, Anderson Nóbrega, e por trás Eduardo Nóbrega, com exclusividade para você, estão querendo o caos, segundo André Egídio. Estão querendo o caos no governo. Para eles, segundo eles, abre aspas, quanto mais pior, melhor. Quanto pior, melhor, né? Quanto mais pior, né? Porque já tá. Por isso que eu pus o mais. Né? Pode até vício de linguagem, mas é isso mesmo. O vício, quanto mais pior. Porque já tá ruim, já tá pior. Quanto mais. A relação lá já tá para lá de estremecida. Exatamente. Tá quase saindo na mão em pleno plenário. Então não sou eu que estou dizendo, a classe política remeteram a família Nóbrega, Anderson Nóbrega e com Eduardo lá atrás, está por trás dessa Amanda Vettorazzo. E uma questão que nós apuramos é a realidade. A Amanda Vettorazzo esteve quinta-feira na Assembleia Legislativa, no gabinete de Eduardo Nóbrega, tá? Na quinta-feira, a Amanda Vettorazzo esteve no gabinete. Foi uma coincidência, né? Passou para tomar um café e a classe política estão dizendo que é o fator principal que quer gerar, abre aspas, o mais pior do que já está Anderson Nóbrega e orientado por Eduardo Nóbrega. Adilson Oliveira. É isso daí com exclusividade para você, Adilson Oliveira. Será que essa classe política tem razão, Adilson? Eu quero até deixar essa questão para o morador da Taboão da Serra. As ruas estão em perfeitas condições, não tem buraco, né? Tem médico e medicamentos no posto de saúde? Tem. Né? Tem. Outros problemas de toda a ordem. E olha com que eles estão preocupados. Né? Estão preocupados com a vaidade, saber quem ficam disputando poder dentro do próprio governo. Eles nem precisam, né, Márcio?
Eles nem precisam de oposição. Não precisa. A oposição já está dentro do governo. Eles mesmos não se entendem e pior, não se preocupam com os verdadeiros problemas de você, morador de Taboão da Serra. Esse caos e o, entre aspas, mais pior, pode ficar mais pior ainda. Adilson Oliveira Depois ir para Leão, né? Depois do próximo programa Roda de Fogo, a gente vai te contar as consequências deste caos que já está, segundo os discursos realizados, né? Remeteram a Anderson Nóbrega e Eduardo Nóbrega, não sou eu que estou dizendo, né? São os discursos de a classe política que estão dizendo. É muita confusão, mas vamos continuar falando da Câmara Municipal. Vamos lá. A Comissão de Segurança da Câmara Municipal de Taboão da Serra, presidida pelo vereador Sandro Aires, do PTB, realizou no último dia 24 uma audiência pública que tratou sobre o ataque às escolas. Durante a participação da população, uma moradora argumentou que a insegurança na escola envolve também a falta de estrutura, desrespeito ao ambiente, de negligência, como a falta de papel higiênico no banheiro. Olha só. Ela também disse que a escola não trabalha com a questão da diversidade, como a discussão de temas raciais, e que não é um local inclusivo. Então, essa moradora diz que a escola não é um local inclusivo. Até que um homem que estava sentado atrás da moradora se levantou e, irritado, disse que ela estava falando, abre aspas, merda. No vídeo da audiência, é possível ver o homem se levantando e depois a mulher retrucando que não estava falando aquilo que o homem citou. Mas não dá para ouvir o que o homem disse. Não dá para dizer, né? Não tem, o áudio não captou o que o homem teria dito para a moradora. O verbo conseguiu identificar o homem. Ele se chama Altair. Eu perguntei sobre ele ter feito um insulto à mulher na audiência. Ele disse, abre aspas, não me recordo. Ele falou que já foi assessor do Sandro Aires, mas que hoje não trabalha para o vereador. Mas, segundo o Verbo e o Roda de Fogo também apuraram, ele estaria na audiência levado de transporte pelo vereador Sandro. Inclusive, o Roda de Fogo descobriu que ele faz parte de um grupo de WhatsApp do vereador. O grupo de WhatsApp se chama Lideranças Sandro Aires. No grupo, os apoiadores do vereador elogiam a audiência de segurança, e parabenizam o Sandro. Quando até que o homem, o Altair, confirma que fez, nesse grupo, ele confirma que fez um insulto à moradora. Como na imagem, você está vendo a imagem aí, o Altair fala, abre aspas, tirando a professora que só falou merda, foi bom, se referindo ao encontro na Câmara dos Vereadores. Ele ainda vai além, abre aspas, você está vendo aí, abre aspas, estou falando da professora negra que quis se aparecer. Este é o depoimento, essa fala, é o que escreveu este senhor, esse indivíduo, Altair, cabo eleitoral do vereador Sandro Aires. Aí, eu pergunto inicialmente, Marcos, isso é um tipo de postura numa audiência, ainda mais sobre segurança, em que ali as pessoas devem se sentir acolhidas para discutir um tema tão importante em relação, por exemplo, à violência nas escolas?
vai começar a comissão de segurança, já começou mal, né? Já começou de forma errada. Evidentemente, essa pergunta nem vou te responder, né? Em plano 2023, 24, não se dá mais para falar um negócio desse. Adilson, é uma coisa insana, não dá para nem comentar, mas eu remeto ao início já da comissão, tanto de saúde quanto agora de segurança, vai ser simbólica e já começou mal, né, Adilson? Detalhe, o vereador não tomou nenhuma atitude sobre a conduta deste senhor, que agora a gente sabe que é cabo eleitoral do vereador Sandro, né? Inclusive, eu questionei o Sandro Aires, né? Perguntei o seguinte: na audiência da Comissão de Segurança, um homem que seria assessor ou cabo eleitoral do senhor insultou uma mulher que estava usando a palavra, dizendo que ela estava falando merda, e ainda teria dito que a professora negra quis se aparecer. O senhor chamou apoiadores para hostilizar quem contesta as ações do governo Aprígio, que o senhor apoia. O que tem a dizer a respeito? O vereador Sandro, mais uma vez, também não se pronunciou, né, diante até da evidência da mensagem que a gente está mostrando aí deste senhor que faz parte do grupo de apoio do vereador. Então, esta é a situação de uma comissão que deveria, né, estar aberta a ouvir contribuições, mas tem alguém que se pronuncia dessa forma sem que o vereador se cale, né? Fique quieto diante de uma pessoa que depois a gente vai ver por quê, né? Já como apoiador. Já começou mal. Hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. O que os outros jornais não falam, a gente te conta. Até a semana que vem. Até lá.